Olá, pessoal, bom dia. Vão entrando aí em nome de Jesus. Todos, um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe muito. Daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso tempo com Deus nesta manhã. Hoje é terça-feira e nós vamos ter nosso tempo de oração, nosso tempo de colocar nosso coração, a nossa vida diante do Senhor. Peço que todos vão entrando aí. Um bom dia. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe. Hoje, dia 31 de março, agora são 7h05, nós estaremos entrando, terça-feira, e daqui a pouquinho nós vamos estar recebendo a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor nessa terça-feira, e também vamos estar tendo nosso tempo de oração, nosso tempo com Deus. Bom dia, Jaque, que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida, sua família, sua casa. Bom dia, Silvia, Deus abençoe em nome de Jesus, a sua vida, Deus abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja sobre todos nós, nesse dia que Deus nos deu como presente, nessa semana que nós estamos vivendo. Eu creio que é uma semana abençoada e vitoriosa, que nós temos a oportunidade de experimentar a graça de Deus, o livramento, o amor do Senhor sobre a nossa vida. Patrícia de Moura, bom dia, que Deus abençoe muito a sua vida, Deus derrame graça também sobre a tua família, o Agenor também, bom dia, Agenor, sempre conectado, sempre ligado, fazendo a diferença. Bom dia, Deus abençoe, tá? Eu vou pedir para vocês compartilharem aí na rede social de vocês, que compartilhe agora, tá? Uma forma que você tem de levar essa palavra de Deus para outras pessoas que precisam muito da palavra e que precisam ser alimentados, tá? Seja um instrumento de Deus, compartilhe essa palavra em nome de Jesus para que outras pessoas também possam receber. Oswaldo, bom dia em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida também nesse dia, tá? Gente, nós já vamos iniciar, ouvir a palavra, vamos ter nosso tempo de oração, nosso tempo com Deus, e é muito precioso nós estarmos juntos nesse tempo, nós estarmos adorando, celebrando, engrandecendo nosso Deus, tendo nosso tempo mesmo de colocar a nossa vida, nossa família, a nossa casa, o nosso país, colocar o mundo diante do Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, esse tempo de recolhimento com a nossa família, e é a oportunidade que nós temos de ter comunhão com Deus, de nos aproximarmos do Senhor e abençoarmos todo o nosso dia. Eu quero, do fundo do meu coração, que você tenha uma terça-feira de paz, que esse dia seja um dia de paz, seja um dia de bênção, um dia abençoado mesmo para você e para a tua casa. Eu creio, coloco diante do Senhor a vida do nosso país, peço que este dia seja um dia de paz, seja um dia de descobertas importantes, seja um dia de avanços importantes na cura e também na solução para essa dificuldade, para esses problemas que nós estamos vivendo como sociedade, tá? E nós vamos estar orando, clamando a Deus e colocando a nossa vida nesse sentido, colocando a nossa vida diante do Senhor, crendo que Deus está intervindo, crendo que Deus está se manifestando em nosso favor para nos abençoar. Esses horários que nós temos, às 7h da manhã e às 19h, é um tempo que Deus deu para nós, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos animar, motivar, transformar a nossa vida e ministrando mesmo nosso coração, não apenas para cuidar de cada um de nós nesse tempo que nós estamos vivendo, mas também para nos tornar pessoas melhores, tá? Para que depois que isso tudo passar, a gente seja melhor do que quando todas essas coisas começaram, tá bom? Muito importante você estar com a gente, você que entrou, eu peço que você compartilhe no Facebook, que você leve essa mensagem para outras pessoas, para outras casas, para outras famílias, tá bom? Ellen, bom dia, Deus abençoe a sua vida, a vida do Johnny, Deus abençoe sua casa, seus filhos, em nome de Jesus, tá, pessoal? Vai entrando, nós já vamos começar
o nosso tempo de ministração da palavra. Nós já vamos iniciar o nosso tempo com Deus, nosso tempo com a palavra do Senhor, tá? Só um instantinho. Só pegando algumas anotações para que nós estejamos orando nesta manhã, algumas pessoas que precisam de oração. Nós vamos estar colocando diante do Senhor, diante da presença de Deus. Vamos colocar a vida da Inês, a tia Inês, diante do Senhor, pedir a graça do Senhor sobre a vida da tia Inês, que Deus abençoe muito, em nome de Jesus, a sua vida. Inês Zamberlan também. Vamos estar colocando a vida do seu Alvari, da sua esposa, a sua casa diante do Senhor. Deus está cuidando, viu, seu Alvari, da sua família. Deus está derramando graça sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Também a nossa gratidão à Novartis. Novartis é uma empresa de medicamentos que tem pelo mundo todo, aqui no Brasil. O Kiko Francisco trabalha na Novartis, e a Novartis, ela acabou doando uma quantidade enorme de medicamentos aí para o nosso país, para tratar e cuidar das pessoas. Então, que Deus abençoe muito esta empresa, em nome de Jesus, tá? Nós vamos estar orando também pela Elisamar, ela precisa da graça do Senhor, esposa do Paulo César. Vamos estar orando por esta família. Esses tempos Deus deu um livramento tremendo para essa família, eles moram em São Paulo, e agora eu creio que Deus continuará cuidando, tá? Gisele, bom dia, Deus abençoe em nome de Jesus, todo o pessoal aí de Campo Mourão, derrame a graça dele sobre todos vocês, Ivanilda também, Deus abençoe, Ivanilda, Deus abençoe tua casa, tua família, a Vilma, Deus abençoe, Vilma Monteiro, Deus abençoe em nome de Jesus toda a tua família, viu, Vilma, em nome de Jesus, a Carminha também, Deus abençoe, Carminha, Deus abençoe o Claudemar, Deus abençoe a Rafaela também, Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer uma oração para iniciarmos esse nosso tempo aqui juntos, na presença do Senhor, e eu vou pedir para que você que não compartilhou ainda, que compartilhe, para que nós, logo após a oração, estejamos recebendo a palavra de Deus, compartilhando essa palavra nessa manhã, trazendo a palavra de Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, trazendo a palavra do Senhor para este dia, ministrando nosso país com a palavra do Senhor, abençoando o mundo com a palavra do Senhor. Qualquer lugar que você esteja do mundo, nós estaremos abençoando a tua vida, a tua família, abençoando a tua cidade, o estado onde você mora, o país onde você está. Vamos abençoar também a tua família. Quem sabe você está num lugar e uma parte importante da tua família está em outro lugar. Nós vamos também abençoar a tua família toda, abençoar a tua casa toda. Cremos no cuidado de Deus, na graça do Senhor. Nós cremos que a mão do Senhor, ela é suficiente, grande para abençoar toda a tua família, aonde quer que os teus queridos e amados estejam, tá bom? Creia em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, colocando a nossa vida diante da presença do nosso Deus poderoso nesta manhã, tá? E se você tiver alguém que você quer encaminhar essa palavra, aí nos comentários, coloca o nome da pessoa, certo? O Facebook vai notificar a pessoa para que ela entre e participe conosco. Então, aí no comentário você coloca o nome das pessoas que você deseja, que tem Facebook, que você deseja que elas entrem, e é uma forma de você estar convidando pessoalmente as pessoas para estarem participando desse nosso tempo com Deus, tá? Vamos orar, colocar o nosso coração diante do altar e da presença do nosso Deus, e logo em seguida estaremos recebendo a preciosa palavra, a divina semente, que vai vir para ministrar a nossa vida nesta manhã, tá? Feche os teus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus, por esta manhã, por esse tempo que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, por esse dia, por esta terça-feira, Pai, este tempo abençoado que a tua graça, Pai, permite a todos nós. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque temos um privilégio, Pai, de estar juntos aqui. Mais um dia, Senhor Deus, iniciando na tua presença. Mais um dia, Pai, buscando a tua face. Mais um dia, Senhor Deus, crendo nos teus cuidados e colocando toda a nossa vida no teu altar, Pai.
Pedimos, Senhor Deus, pela vida do seu Alvari, pela sua esposa, que o Senhor a cure e a restaure completamente, Deus, por toda a sua família, Pai, pela sua filha, Pai, que precisa da sua graça. Colocamos toda esta família diante do Senhor, pedimos a graça, a intervenção do Senhor, os cuidados do Senhor sobre esta família. Pela vida, Senhor Deus, da Elisa Mar também, Pai, a vida do seu esposo, a sua casa. Nós pedimos, Senhor Deus, nós clamamos, Pai, pela tua bênção, pelo derramamento, Senhor Deus, do teu Espírito, pela manifestação, Senhor Deus, do teu poder, em nome de Jesus, Pai. Colocamos a Inês diante do teu altar, diante da tua presença, pedimos a tua graça, Pai, sobre a vida, Senhor Deus, da Inês, que o teu Espírito Santo ministre, Pai, a sua vida, traga, Senhor Deus, a paz, Deus, e o conforto ao coração que ela necessita, Pai. Colocamos diante do Senhor, Pai, em gratidão ao Senhor, a empresa Novarte, Senhor Deus. Ó Pai, obrigado, Pai, pela generosidade, pela bondade dessa empresa. E são tantas as empresas, Senhor Deus, que têm feito bem, Pai. Através, Senhor Deus, da nossa oração e da nossa bênção a esta empresa, nós estendemos, Senhor Deus, a todas as empresas e todas as pessoas que têm se dedicado, que têm ofertado, Pai, que têm generosamente, Senhor Deus, aberto as suas mãos para abençoar, Senhor Deus, nesse momento tão importante do nosso país, Pai. Tanto, Senhor Deus, com os seus recursos financeiros, quanto com o seu trabalho, com o seu voluntariado, Pai. Nós abençoamos, Senhor Deus, todas as pessoas que têm estendido as mãos, Pai, como instrumentos da tua graça, para que nós vençamos este momento, Pai. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus, de todas as pessoas, Pai. Abençoe, Senhor Deus, todos os asilos, Pai. Ó Deus, os albergues, Senhor Deus, todos os lugares aonde, Senhor Deus, tenham pessoas, Pai, que carecem da tua graça, Pai, fragilizadas, Senhor Deus. Abençoe as pessoas nos hospitais. Pedimos, ó Pai, o teu cuidado, o teu amor e a tua graça, Pai. Abençoe todos os profissionais que estão trabalhando, Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada um, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, com o teu sustento, Pai, com a tua presença, Pai, com o teu milagre, a vida de todas as famílias, Senhor Deus. Aqueles, ó Pai, que não têm uma casa, Pai, para estar, ó Deus, aqueles, Senhor Deus, que têm uma casa, mas que estão passando por necessidade, seja ela qual for, Deus, neste dia, Senhor, abençoe a todos, derrame a tua graça, Pai, sobre todos, ó Deus, abençoe, Senhor Deus, que nós vençamos de uma vez por todas, Pai, esse problema, essa dificuldade, Pai, essa enfermidade, que o Senhor conceda vitória, Senhor Deus, a todos nós, que o Brasil consiga, Senhor Deus, continuar vencendo, e que cada país aqui representado, Pai, tenha a vitória, Senhor Deus, em nome de Jesus, que a tua vitória venha sobre o mundo, Senhor, ó Deus, sobre essa enfermidade, cuida do teu povo, espalhado, Senhor Deus, por toda a terra, ó Deus, todos aqueles, Senhor Deus, que confessam o teu nome, Pai, usa-os como instrumentos da tua mão, Senhor, na vitória, Senhor Deus, a essa dificuldade que estamos enfrentando. Colocamos, ó Pai, tudo diante do Senhor, e cremos, Senhor Deus, na tua bênção e no teu amor derramados sobre nós nesta manhã. Muito obrigado, Deus, pela tua graça. Nós confessamos que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Salvador e que tudo ficará bem para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus, bastante gente entrando. Que bom, Sirlei, bom dia, que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida, a sua família, a sua casa, Maria Zabine também. Deus abençoe muito em nome de Jesus, tá bom? Muitas pessoas entrando, nós vamos iniciar e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra, na verdade, hoje e amanhã nós vamos compartilhar uma palavra, uma parte hoje, a outra parte amanhã, e nós vamos estar, na verdade, conversando sobre oração. Jesus, ele nos ensinou a orar, e nós precisamos saber algumas coisas importantes sobre a oração. Eu creio que este é um dos momentos em que nós mais estamos recorrendo à oração. Eu converso com pessoas, bastante gente, durante o dia, e uma das coisas que eu percebo é que as pessoas, mais do que nunca, estão recorrendo à oração, crendo que Deus pode fazer aquilo que nós não estamos conseguindo fazer, crendo que Deus tem cuidado da nossa vida. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus colocou nas mãos de todos nós. Todos nós podemos orar, todos nós podemos chegar à presença de Deus. Todos nós. Nós, por nós mesmos, não temos nenhuma dignidade, nenhuma capacidade. Eu e você, por nós mesmos, somos muito pequenos e não conseguimos chegar até Deus.
mas através de Cristo, todos nós podemos encontrar o coração do Pai. Não existe uma pessoa que tenha mais direito do que outra de estar na presença de Deus. Todos nós, em Cristo Jesus, podemos nos achegar e ter plena comunhão com o nosso Deus. Diz lá em João capítulo 14, no verso de número 6, o Senhor Jesus Cristo diz para os discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele, mas que todos podem chegar ao Pai através dele. Você pode conversar com Deus através de Cristo. Você pode se aproximar de Deus através do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Isto é uma bênção. Orar é conversar com Deus. Orar é abrir o coração para ser curado, para ser restaurado. Orar é abrir a alma para receber a bênção do Senhor e o milagre do Senhor. Eu quero convidar você para oração. Eu quero convidar você para buscar a Deus durante o teu dia. Eu quero convidar você para conversar com o Pai. Talvez alguns que estejam assistindo, você que esteja aqui partilhando conosco desse tempo de palavra, talvez em algum momento da sua vida você chegou a pensar que você não é digno, ou que Deus não te ouve, ou que quem é você para que Deus possa te ouvir, ou que talvez você errou demais e agora você não tem mais comunhão com Deus, Deus não quer mais conversar com você, Deus não quer mais ficar perto de você. Talvez você ficou tímido e não orou, não ora, não busca a Deus, porque você diz, eu não sei fazer oração, eu não sei falar bonito, eu não sei dizer aquelas palavras na hora da oração. Eu quero dizer para você que orar é abrir a alma, orar é aquela palavra sincera que sai do mais profundo do nosso coração e do nosso ser. Oração é muito mais do que palavras. Oração é quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente e nos colocamos totalmente diante do Senhor, quando nós nos jogamos aos pés do nosso Pai. Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a intimidade, ele conhece o mais profundo do nosso ser. A oração é um instrumento que Deus colocou na nossa vida para abençoar e para cuidar de cada um de nós. Nós vamos ler a palavra do Senhor e eu quero ler com você um texto lá do Evangelho de Mateus, quando Jesus, lá no Sermão do Monte, o sermão da inauguração do Reino de Deus, o ministério de Jesus começa com uma ministração, com um sermão. Depois que Jesus ele foi batizado, ele foi para o deserto, onde passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Depois desse tempo, dessa vitória, deste preparo, ele volta, ele entra no templo e ele abre lá o texto de Isaías, onde diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e depois que ele fecha o texto e ele diz, hoje se cumpriu a palavra que vocês acabam de ouvir, Jesus estava ali revelando o ministério, a missão e o chamado dele, o que ele veio fazer. Logo em seguida, Jesus reúne uma multidão e com esta multidão, Jesus então instala o reino através do Sermão do Monte, onde ele fala sobre algumas coisas muito importantes, sobre os princípios do reino de Deus. E nesta conversa, nesse dia, nessa ministração, que demorou bastante tempo, um dos temas que Jesus tratou e conversou com as pessoas foi sobre oração. Jesus falou sobre oração com aquele povo. E aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 13, tem uma revelação extraordinária de Deus para o coração de todo o povo. E esta palavra permaneceu para que todos nós soubéssemos a importância que Deus dá para a oração, o caminho que a oração percorre dentro da nossa vida e no nosso relacionamento com Deus, e como que nós podemos ter uma vida vitoriosa através desse instrumento que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é a oração. Hoje, o Espírito Santo de Deus está fazendo um convite para você, para que você seja um homem de oração, uma mulher de oração. Deus deseja falar com você. A palavra do Senhor diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso de número 5, Jesus está ensinando as pessoas, e ele diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas
para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando forem orar, vão para o quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque eles fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. Porque antes de vocês pedirem, o vosso Pai já sabe aquilo que vocês precisam. Algumas coisas sobre oração que são muito importantes. Deus quer trazer ao meu coração e ao teu coração nesta manhã. Antes de trazer a palavra, quero colocar você dentro do contexto. Jesus, quando ele reuniu o povo, Jesus reuniu pessoas de todos os tipos. Na verdade, o público de Jesus era um público bem diverso, de muitas pessoas. E muitas destas pessoas que estavam ali não se sentiam dignas de se aproximar de Deus. Na cultura daquela época, falava-se que Deus lidava com pessoas especiais. Deus lidava com pessoas que eram diferentes. Deus, ele gostava mais das pessoas que agiam de uma forma ou de outra, que eram desta forma ou que eram daquela. E o coração de Deus estava aberto para estas pessoas. De modo que grande parte das pessoas que estavam ouvindo Jesus nunca se sentiram dignas ou aptas de se aproximar do Senhor. E Jesus, quando ele surgiu ministrando e pregando, Jesus trouxe uma novidade ao coração daquelas pessoas. Jesus, ele mostrou para aquelas pessoas que a vontade, o desejo de Deus era de se aproximar de todos, de que Deus não tem pessoas prediletas, Deus não tem filhos prediletos. Deus, ele tem o desejo de se aproximar de todos nós e Deus deseja ouvir a todos. Nós somos diferentes, uns mais próximos de Deus, outros um pouco mais distantes, um com um tipo de vida, outros com outro tipo de vida, mas Deus, ele ama a todos e ele deseja conversar com todos nós, e Deus está pronto para nos perdoar, para nos receber. Deus está pronto quando eu e você temos sinceridade no nosso coração. Deus está pronto para nos abençoar, para nos tocar e para nos transformar. Jesus era uma resposta de Deus. Jesus era Deus se aproximando das pessoas, independente se as pessoas tinham cometido pecado, independente se as pessoas estavam distantes do Senhor há tanto tempo, independente se as pessoas estavam enfermas, independente se as pessoas estavam vivendo um tipo de vida diferente, se as pessoas estavam afastadas da igreja por muito tempo. Jesus era a manifestação divina, era o cuidado de Deus, era Deus se aproximando de cada pessoa, assim como Deus está fazendo com você nesta manhã, indo até onde você está, indo até a tua casa, indo até o teu local de trabalho. Entenda este momento que nós estamos vivendo aqui como Deus se aproximando de você, como Deus chegando até a tua casa, como Deus indo até você e falando para você como é importante você conversar com Ele, como Ele deseja que você converse com Ele, que você abra o teu coração, que você ministre a tua vida ao coração de Deus. Deus está ansioso por ouvir a tua voz. Deus está ansioso por você se achegar de modo sincero diante dele, porque Deus deseja te ajudar, Deus deseja te abençoar. O propósito de Deus nesta manhã é abençoar e dizer para você que Ele está esperando ouvir a tua voz e que Ele quer te ajudar a transformar a tua vida e a tua história, a transformar a história da sua família. Existem algumas coisas que nós aprendemos nesse texto, neste ensino de Jesus. E Jesus, ele começa dizendo para o seu povo, quando vocês forem orar, não seja como os hipócritas, aqueles que oram para serem vistos,
aqueles que apenas querem mostrar uma espiritualidade que tem, uma santidade que tem, e vão até as praças e quando vão orar, batem no peito e falam palavras bonitas e palavras repetitivas. Jesus diz para o seu povo, para aqueles que estavam ouvindo ali, diz, olha, não seja como estes, porque estes já receberam a sua recompensa. Eu estava refletindo sobre esse texto nessa madrugada, e Deus ministrou muito forte ao meu coração sobre o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pressa, esse tempo de correria, esse tempo de coisas decoradas, onde nós não temos tempo para sermos originais, onde nós temos medo de sermos originais. O mundo corre demais, o mundo tem muita pressa, e nós estamos o tempo todo atrasados, de modo que nós não temos um tempo com Deus para abrirmos o nosso coração e mostrarmos a Deus de fato o que temos. Nós ficamos vivendo uma vida decorada, uma vida artificial, porque não temos tempo de abrir o nosso coração, temos medo de mostrar aquilo que somos e de percebermos que temos que gastar bastante tempo para tratar e para lidar com a nossa vida. Nós vivemos numa sociedade que até aqui estava vivendo muito de máscaras, uma sociedade muito mascarada, uma sociedade que não era real, uma sociedade que era artificial, e a gente criou modelos de vida, de relacionamento, de aparência, que não era real, não era o que nós somos. E nesse mundo de pressa que o mundo vive, nessa correria que o mundo vive, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento apenas decorativo, é um relacionamento apenas artificial, é um relacionamento apenas decorado, de algo que nós aprendemos e que nós vamos repetindo. E o desejo do coração de Deus é que nós nos acheguemos como eles, com Ele, nós nos acheguemos a Ele como nós somos. O desejo do coração de Deus é que você seja diante dele quem você é, que você abra teu coração e que você converse com ele, sem palavras bonitas, sem palavras decoradas, sem aquelas palavras que encantam os homens, que você aprendeu e você não tem tempo, de repente, olha, eu não tenho tempo de oração, não tenho tempo de abrir, tenho medo de abrir meu coração para Deus, porque são tantas coisas para tratar, e aí a gente fecha as áreas da nossa vida e fica vivendo esse ambiente de repetição, esse ambiente nosso, da nossa vida religiosa, onde a gente vai, se apresenta diante de Deus e mostra para Deus e para as pessoas que estão ao nosso redor algo, na verdade, que não é apenas algo decorativo, é apenas algo que encanta, muitas vezes até mesmo os homens, pela beleza estética, mas que não tem conteúdo interior. A nossa oração, o nosso relacionamento com Deus é um derramar da nossa alma, deve ser um abrir do nosso coração. Eu creio que Deus, ele permitiu que nós passássemos por isso, porque de repente tivemos que parar, de repente nós tivemos que parar a nossa correria, de repente Deus mudou todas as coisas, de repente tudo ficou diferente e nós temos mais oportunidade de estarmos com a nossa família, mais oportunidade de estarmos dentro de casa, mais oportunidade de olharmos para algumas coisas e para alguns pontos que são muito importantes na nossa vida e que nós estávamos deixando de lado. De repente, nós temos o privilégio de aprendermos a orar num momento como esse que nós estamos vivendo, assim como nós temos o privilégio de aprendermos a brincar com os nossos filhos, o privilégio de aprendermos a conversar com a nossa esposa, de conversar com o seu marido, o privilégio de podermos estar juntos à mesa, tomando uma refeição como não o fazíamos há tanto tempo, de orarmos antes de participarmos da refeição. A nossa vida era tão corrida e a nossa vida era tão artificial. Você sabe, uma das coisas que nós vamos descobrir na oração é que a oração tem muito mais a ver conosco do que com Deus. A oração é um jeito de Deus lidar com a nossa vida, é um jeito de Deus tratar a nossa vida. Quando nós oramos, nós não oramos para mudar Deus, porque Deus é imutável. Quando nós não oramos para mudar Deus, porque Deus é perfeito, Deus já é. Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Então, para que serve a oração, meu irmão, minha irmã? A oração serve para transformar a nossa vida. Quando nós oramos, Deus está transformando e mudando a nossa vida. Mas quando nós nos apresentamos diante do Senhor com as nossas máscaras, com as nossas palavras decoradas, com as nossas orações bonitas, com as nossas orações que encantam os homens, mas que são artificiais, isto não muda nada. Isso não muda
nada. E Deus fica lá no céu, olhando para nós e dizendo, tá, mas abra teu coração. E a gente falando, e Deus dizendo, tá, mas abra teu coração e fala a tua verdade. E a gente fica achando que nós estamos convencendo Deus com as nossas palavras, com a nossa religiosidade, quando, na verdade, o que Deus gostaria de mim e de você é que nós abríssemos o nosso coração sincero diante de Deus, que nós levássemos Deus para alguns cantos da nossa vida que precisam ser tratados, que precisam de transformação e de cura. Deus, ele começa a ministração, o ensino sobre oração, falando isso, falando que nós não devemos ser, ou que nós devemos parar de ser, porque temos sido até aqui, certo? Que o nosso relacionamento com Deus parta de uma sinceridade, parta de um desejo mesmo de nos abrirmos e de nos colocarmos diante do Senhor. Que a nossa oração não seja algo decorado, não seja algo para encantar Deus através de palavras, de gestos e de atos bonitos, mas que a nossa oração seja um abrir da nossa alma, um rasgar do nosso coração, seja um convidar Deus para entrar dentro da nossa intimidade, no mais profundo do nosso ser, convidar o Senhor para entrar no nosso quarto. E é por isso que o Senhor, quando ele está ensinando, a próxima lição que o Senhor vai dar é essa. Jesus diz assim para o povo, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. É muito interessante essa colocação de Jesus, essa forma que Jesus fala sobre orar. Até porque, naquela época, as casas, elas não eram como são hoje. As casas, naquela época, a maioria das pessoas viviam como que uma tenda, que havia uma peça só. Então, toda a casa, todo o funcionamento da casa acontecia numa peça só. Não havia separação, por exemplo, cozinha, sala, quarto. Era tudo uma peça só. Era tudo um ambiente só. E o que Jesus quis dizer, então, quando ele falou para aquelas pessoas sobre quarto? As pessoas estavam entendendo muito bem o que Jesus estava querendo dizer. O que era o quarto? O quarto era o lugar de intimidade. Dentro da casa, imagine que morasse umas 5, 6 pessoas dentro de uma casa. Isso era muito comum naquela época. A casa era uma peça só. As pessoas conviviam juntas ali. Dentro desse ambiente, desta casa, havia um espaço que eles chamavam de quarto. E esse espaço era um lugar que era fechado por cortina. E era um lugar de intimidade, era um lugar onde as pessoas se despiam, onde as pessoas trocavam as suas roupas, onde elas tiravam as roupas que elas estavam e depois colocavam uma outra roupa. Então, dentro de casa, dentro daquela casa, daquele ambiente, havia um espaço que era chamado de quarto, que era justamente este lugar onde as pessoas se despiam. E é interessante a maneira que Jesus lida com a palavra, ensinando sobre oração. Porque Jesus disse para as pessoas assim, olha, quando vocês forem orar, em vez de vocês estarem nesse ambiente onde todos estão vendo vocês, entra no lugar de intimidade. Entra no lugar de intimidade. Entra no lugar onde você vai se despir de toda a sua aparência, onde você vai se despir de toda a sua hipocrisia, onde você vai tirar todas as tuas máscaras. Sabe essa coisa que a gente tem de que nós somos uma pessoa em cada ambiente? De repente, lá na empresa, eu ajo de uma determinada forma. De repente, quando eu vou conversar com alguém, eu ajo de uma outra determinada maneira. De repente, em casa, com a minha família, eu vivo de uma outra forma. De repente, na minha igreja, na minha comunidade cristã, com os meus irmãos, eu vivo de uma outra forma. Com os meus amigos, eu ajo de uma outra maneira. Sabe esse jeito que nós temos de utilizar uma máscara em cada lugar que nós estamos? De agir de determinada forma, dependendo do lugar onde estamos? Sabe esse modo que nós, como sociedade, vivemos? Isso não agrada o coração de Deus. Não é isso que Deus espera de cada um de nós quando nós decidimos orar e falar com Ele.
Quando eu e você nos achegamos a Deus, Deus não quer as nossas máscaras, Deus quer quem nós somos. Quando nós nos achegamos a Deus, Deus quer que nós falemos aquilo que de fato está acontecendo com o nosso coração e com a nossa vida. Deus quer que você seja original quando você entra na presença dele, quando você busca a presença dele, quando você se coloca diante dele. Deus quer que você seja original, Deus quer que você se apresente de maneira firme diante dele, mas Deus quer que seja você mesmo. Quando nós nos achegamos diante de Deus, Deus anseia que nós tiremos todas as máscaras, que nós nos apresentemos diante dele nus, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, com os nossos erros, com as nossas marcas, com as nossas cicatrizes, com as nossas feridas. Deus quer que nós abramos o nosso coração, porque Deus quer tratar, Deus quer cuidar da nossa vida e do nosso coração. E Jesus diz, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, isto é intimidade, sem interrupções eternas. Quando o Senhor diz assim, fecha o teu quarto, entra no teu quarto e fecha a porta. Quando o Senhor diz isto para mim e para você, o Senhor está dizendo, quando você for orar, cesse qualquer tipo de interrupção. Quando você for se apresentar diante de Deus, se apresente completamente. Não fique divagando sobre o que está acontecendo lá fora, mas esse momento é um momento exclusivo do Senhor. Não é um momento para ser repartido com as coisas do mundo. Não é um momento para ser repartido com aquilo que está lá fora. É um tempo para nós estarmos 100% diante do Senhor, diante da presença de Deus. Quando você for orar, primeira coisa, tira todas as máscaras. Quando você for orar, elimine todo tipo de interrupção, tudo que pode ser alguma coisa, algum impedimento para que você se abra totalmente diante de Deus. Certo? Tudo que possa fazer com que você fique com vergonha e não se apresente como você deveria se apresentar, e não se coloque diante de Deus como você deveria se colocar. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, não adianta a gente querer ficar escondendo aquilo que nós somos. Deus sabe aquilo que nós somos, Deus sabe como nós estamos, mas Deus deseja para que Deus lide conosco, para que Deus trate conosco, para que Deus nos cure no nosso tempo de oração, para que Deus nos liberte, para que Deus nos lave no nosso tempo de oração. Nós precisamos nos achegar diante dele de forma mais íntima e mais profunda, nos apresentando por mais vergonha que eu e você tenhamos de nos apresentar diante do Senhor e ser de fato quem nós somos. Deus, ele não quer máscaras. Deus quer que nós sejamos originais, que estejamos abrindo o nosso coração, gemendo com a nossa alma e colocando diante da presença e do altar do Senhor aquilo que de fato nós somos. Deus quer cuidar da tua vida e do teu coração, e Deus te chama para viver uma vida de oração. Deus quer abençoar teu coração e a tua vida. Deus, ele nos ensina a orar, e ele nos ensina a orar primeiro sem pressa. Quando você for orar, ore sem pressa. Se coloque diante do Senhor, esteja disposto a se abrir diante do Senhor e permitir que Deus esteja trabalhando com a sua vida em áreas que são áreas profundas. Permita que Deus esteja ministrando seu coração. Jesus, ele não passava minutos em oração. Jesus passava horas em oração. Jesus passava dias em oração. Jesus atravessava noites em oração, colocando diante do Pai a sua vida. Quando nós lemos os evangelhos, não é uma nem duas vezes que Jesus se retira para orar, que Jesus passa a noite em oração, que Jesus vai para o deserto para passar um tempo em oração. A oração fazia parte de Jesus e era um instrumento que ele utilizava para estar abençoando a sua vida, purificando a sua vida, cuidando da sua vida e também preparando o seu ministério para que ele seguisse na vontade de Deus e não deixasse que nenhum mau pensamento tomasse conta da sua vida. A oração é um instrumento poderoso que Deus coloca na vida de todos nós. E quando você for orar, entre diante de Deus com intimidade, sem nenhuma máscara. Quando você for orar, fecha a tua porta e não permita nenhuma interrupção, nada que venha querer perturbar e fazer com que a tua oração não seja a mais profunda possível. Uma outra coisa que nós aprendemos, que Jesus nos ensina, é que a oração, ela é um diálogo com Deus. Um diálogo. Jesus falou, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus. Fale com Deus que te conhece. Converse com Deus. Esta oração, ela é um diálogo e não é um monólogo.
Muitas das nossas orações, elas acontecem assim. Nós vamos para o ambiente de oração, nós oramos, levantamos e saímos. Sabe, quando Deus vai falar, a gente terminou. A oração é um diálogo. Nós precisamos querer ouvir Deus. Quando você ora, é muito importante que você fale, que você abra teu coração. Mas quando você ora, é importante que o teu coração esteja aberto para aquilo que Deus também está querendo falar com você. A nossa oração muitas vezes tem sido assim, aquela oração corrida, aquela oração rápida. Nós chegamos, falamos tudo que temos que falar. Na hora que Deus vai começar a nos responder, na hora que Deus vai começar a nos ministrar, na hora que Deus quer falar conosco, a gente levanta e sai. E não fica sensível durante o dia, para que Deus fale conosco, para que Deus ministre a gente. Oração é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Deus tem nos chamado para um diálogo, para um relacionamento. E algo lindo que aconteceu nesse texto, que passa despercebido numa primeira leitura, mas quando você estuda os evangelhos com profundidade, você vai descobrir, é o fato de Jesus tratar Deus como Pai. Isto era novidade para aquelas pessoas. As pessoas que estavam ali, para muitos era uma afronta Jesus falar para aquelas pessoas que poderiam chamar Deus de Pai, que poderiam incluir Deus na sua família, ou serem incluídos na família de Deus. Para muitos, os religiosos daquela época, que ficaram perseguindo Jesus o tempo todo, aquilo ali era uma afronta. Porque chamar Deus de Pai, dizer que pertence à família de Deus, era uma afronta, porque a maioria daquelas pessoas, grande parte daquelas pessoas, eram consideradas pelos religiosos de pecadores, de separadas de Deus, e de repente Jesus aproxima e diz, olha, vocês são filhos de Deus, vocês podem chamar Deus de Pai. E Jesus, quando ele está ensinando sobre a oração, ele fala sobre isso. A própria oração do Pai Nosso, ela começa nesse relacionamento com Deus, que para nós parece ser algo tão comum e tão simples, porque nós vivemos num país, aqui no Brasil, um país cristão, e então nós desde cedo aprendemos a chamar Deus de Pai, mas para aquele povo era algo muito distante. Jesus estava aproximando, Jesus estava trazendo Deus para o meio do seu povo. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, olha, Deus, ele faz parte da vida de vocês, e ele se propõe, ele se coloca à disposição para ser o pai de vocês. Jesus estava aproximando aquelas pessoas de Deus, e estava possibilitando esse diálogo, essa conversa. Jesus estava dizendo para as pessoas que não pensavam assim, eles achavam que eles não conseguiam chegar até Deus, eles achavam que eles só iam falar com Deus através do templo, através dos anciões, através dos profetas. Muitas pessoas acham que só consegue chegar a Deus através do padre, através do pastor, ou através da igreja A ou da igreja B. Meu irmão, Deus fala com você, da mesma forma que Deus fala comigo, Deus fala com você, da mesma forma que Deus usa a minha vida, Deus usa a tua vida, da mesma forma que Deus usa a vida do padre, a vida do pastor, Deus usa a tua vida. Da mesma forma que Deus usa a vida dos seus filhos que estão lá dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja, Deus usa também a tua vida, você também é instrumento do Senhor, você também é filho de Deus, é filha de Deus, Deus usa a tua vida poderosamente, creia, confie, coloque teu coração em Deus e saiba que Deus usa a tua vida poderosamente, você é instrumento poderoso nas mãos de Deus, e Deus te abençoa, te guarda, Deus ele te usa, Deus quer conversar com você, o desejo do coração de Deus é conversar com você. Talvez por isso que Deus parou tudo isso, que Deus parou o mundo inteiro, para que a gente deixe de ficar correndo que nem cachorro louco, que fica correndo atrás do rabo, dando volta em círculo e chegando a lugar nenhum. Talvez Deus fez com que a gente parasse, para que a gente perdesse um pouquinho da pressa nessa corrida louca, desenfreada, que nós vivíamos para lugar nenhum, e Deus nos trouxe a maioria de nós para dentro da nossa casa, Deus nos trouxe a maioria de nós para dentro da nossa família, Deus nos trouxe a maioria de nós para que nós tivéssemos esse tempo ouvindo Deus, e talvez se você olhar com sinceridade teu coração, você diga, olha, se não fosse tudo que está acontecendo hoje, eu não estaria nesse momento ouvindo a palavra de Deus e preparando o meu dia para ser um dia abençoado e para levar a palavra de Deus para todos. Deus ama a sua vida e não é por acaso que eu e você estamos aqui juntos, conversando, e não é por acaso que Deus está falando sobre oração com você nesta manhã. Deus quer usar a tua vida para fazer milagres, mas os primeiros milagres Deus quer fazer na tua própria vida, te libertando, te restaurando, te curando, te transformando e mostrando a importância que você tem. Você é uma pessoa importante para Deus, você é uma pessoa importante nas mãos de Deus. Deus, ele clama por conversar com você. Deus,
Deus tem saudade de você. Deus ama estar com você. Deus deseja lidar com você, trabalhar com você, ministrar teu coração. O desejo do coração de Deus é que você ande e viva uma vida sem máscaras, sabe? Essas personagens que nós criamos durante o dia para lidar em ambientes diferentes. Deus diz, quando você for falar comigo, meu filho e minha filha, eu não preciso de máscaras, essas máscaras de santidade, de religiosos, eu não quero essas palavras decoradas, essas palavras bonitas, sabe? Essas palavras decorativas que as pessoas utilizam em oração. Quando você falar comigo, meu filho, eu quero teu coração, eu quero tua alma. Quando você falar comigo, eu quero a tua dor, eu quero o teu sofrimento, eu quero o teu pecado, eu quero que você se apresente comigo como você está, como está teu coração, como está teu interior, porque eu quero lidar de forma profunda com você, eu amo a sua vida, eu quero restaurar você. Deus é um instrumento poderoso que veio para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar, e é na oração que Deus vai nos mudando, que Deus vai nos transformando. Oração é uma conversa com Deus. Eu falo para Deus, eu abro meu coração, eu digo para Deus o que eu estou sentindo, eu digo para Deus o que eu anseio, eu digo para Deus os meus sentimentos, o que está apertando a minha alma. Eu abro meu coração e minha vida diante de Deus e depois eu deixo Ele falar e Ele ministrar meu coração e Ele transformar a minha vida e Ele se mover dentro de mim e Ele entrar em todas as áreas da minha vida, em todos os âmbitos da minha vida. Eu deixo o Senhor entrar nos quartos da minha vida. Eu quero dizer, meu irmão, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Deus não quer ser alguém que está na tua sala. A sala é o lugar da nossa casa que nós mais cuidamos. É o lugar mais artificial que nós temos. Quando nós recebemos uma visita, nós levamos a visita para a nossa sala. Ela senta no sofá, nós oferecemos um suco para ela, as crianças se comportam, né, ou tentam se comportar, nós tentamos manter o controle. Tudo é paisagem, tudo é bonito, mas é muito artificial. Você sabe quando alguém tem intimidade com a gente começa a levar essa pessoa para dentro de casa. A intimidade começa, por exemplo, quando a visita pede para ir no banheiro, né, que já é algo mais íntimo nosso. Mas tem algumas pessoas que têm o banheiro da sala, o lavabo, algum lugar ali na sala. Por quê? Porque o visitante não vai entrar para dentro do nosso lugar de intimidade. Tem algumas casas que para ir para o corredor, para ir para os quartos, tem uma porta. Certo? Por quê? Porque a sala, ela é bonita, ela é estética, a sala é lugar que tem a televisão, é lugar onde nós assistimos, onde nós rimos. Mas não é o lugar mais profundo e mais íntimo. Não é o lugar onde nós ficamos nus, onde nós temos intimidade. Mas Deus, ele quer entrar em outros ambientes da nossa vida. Deus, ele quer entrar nos nossos corredores. Deus, ele quer entrar nos nossos quartos. Deus quer entrar nos nossos banheiros. Deus quer entrar na nossa cozinha. Deus quer ter conosco aquela conversa de cozinha que o pessoal antigo tinha em volta do forno a lenha. Aquela conversa verdadeira, aquela conversa saudável, aquela conversa gostosa. Deus quer sentar à mesa para ter comunhão conosco. Deus quer entrar no nosso quarto, no nosso lugar de intimidade. Lembra, antigamente o pessoal tinha muito disso. Os pais, quando precisava conversar, ter alguma conversa séria, alguma coisa, os pais iam para o quarto. Olha, vamos lá para o quarto, o marido e a esposa iam lá e conversavam. Quando precisava conversar com o filho, levava o filho para o quarto para conversar. É esse lugar que Deus quer entrar na tua vida e na minha vida. É nesse ambiente que Deus quer entrar no nosso coração. Oração é levar Deus para dentro da nossa cozinha. Oração é levar Deus para dentro do nosso quarto. Oração é levar Deus para dentro lá do nosso banheiro, da nossa alma, onde a gente vai jogar fora as coisas que estão sujas, impuras e fétidas no nosso coração. É ali que Deus quer lidar conosco e nos ajudar a arrancar todas essas sujeiras da nossa alma. O lugar onde nós tomamos banho, onde nós tiramos toda a sujeira e toda a impureza que nós recebemos durante o dia no nosso caminho, as palavras que foram faladas, as coisas que aconteceram, que foram nos sujando, e nós agora precisamos limpar. Deus quer entrar nos lugares mais profundos do nosso coração e da nossa vida. Deus não quer ficar na sala. Deus não quer ficar no lugar decorado da nossa vida. Deus não quer ficar no lugar de ilusão. Deus quer conhecer as verdades profundas da nossa alma. E Deus diz, olha, eu quero entrar no teu quarto. Eu quero que você feche a tua porta, porque eu quero ter intimidade com você. Eu quero estar com você num lugar onde você tem intimidade comigo, onde você não fica preocupado com as coisas de fora, onde você não fica
fica preocupado com a aparência, mas é você mesmo. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Deus quer ter um diálogo comigo e com você, onde nós falamos, mas onde ele também pode falar, onde nós nos abrimos diante dele, mas onde nós permitimos que ele também se abra diante de nós, onde nós choramos diante de Deus, mas onde nós também percebemos que Deus está chorando diante de nós, que Deus está nos abraçando com a sua graça, com o seu amor, onde nós ouvimos as suas palavras, sejam as mais doces ou as mais duras, sejam as mais incríveis, extraordinárias, as mais difíceis de serem ouvidas, mas onde nós permitimos que Deus fale, Deus ministre, Deus trate e lide com a nossa vida. Oração é uma ferramenta poderosa que Deus colocou nas tuas mãos para que você vença esse momento que nós estamos vivendo. Oração é uma ferramenta poderosa que Deus colocou na nossa vida para transformar e mudar toda a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Eu e você não oramos somente para que Deus faça milagres na nossa vida. Eu quero dizer para você nessa manhã que a oração em si mesma é um milagre extraordinário e poderoso que Deus está fazendo em nosso meio. E Deus, ele pede para que nós dialoguemos com ele como família. Por isso que Jesus fala, quando vocês forem orar, vocês vão orar e dizer, Pai, porque nós somos uma família, porque Deus se propõe a ser a nossa família. Deus veio fazer parte da nossa história, mas Deus também quer que nós façamos parte da história dele. Algo muito bonito que Deus falou no meu coração há um tempo atrás, numa ministração na igreja. Deus disse isso muito claro ao meu coração. Uma coisa que Deus quer, e começa assim, Deus, ele primeiro vem fazer parte da minha vida. Deus primeiro vem fazer parte da minha família. Deus primeiro vem fazer parte da minha história. Mas sabe o que Deus deseja profundamente? É que eu e você façamos parte da vida dele, façamos parte da família dele, façamos parte da história dele. De modo que se algum dia alguém conseguir escrever uma biografia sobre Deus, em algum lugar desta história de Deus, estará escrito o teu nome, estará escrito o nome da tua família, estará escrito o nome da tua casa. Em algum lugar na biografia de Deus vai estar eu, vai estar minha família, vai estar minha casa, minha esposa, meus filhos, vai estar você, vai estar tua família, vai estar a tua casa, em algum ponto dessa história. Por quê? Porque Deus quer misturar a história dele com a nossa história. E isso é maravilhoso, e era isso que Jesus estava falando com o povo naquele momento. Deus quer ministrar o nosso coração. Deus é aquele que te vê, mas é aquele que não pode ser visto. Você sabe, nós valorizamos muito as coisas que nós podemos ver e não valorizamos aquilo que não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver Deus, mas Deus está presente na nossa vida e Deus é muito mais real do que aquilo que você pode ver que está à tua frente. Deus é muito mais real do que a imagem que você está vendo agora que está à tua frente. Deus é muito mais real do que aquilo que você pode tocar. Deus está presente na nossa vida e pronto para receber, para ter um relacionamento de intimidade e de coração aberto comigo e com você. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele te ouvirá e ele te recompensará. Olha que coisa tremenda. E aqui eu quero trazer para você uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa madrugada. E eu quero que você preste muita atenção para que você entenda o real motivo do porquê Deus nos chamou para vivermos uma vida de oração. Quando nós começamos a ler esse texto, o texto bíblico Jesus, ele fala sobre os hipócritas, sobre aqueles que fazem orações para serem vistos pelos homens. Aqueles que vivem apenas uma vida ilusória, uma vida artificial, apenas uma vida decorativa. Nessa pressa, nessa correria que nós vivemos, nós criamos muitos personagens. E muito pouco, quase nada. Talvez alguns de vocês digam, olha, eu nada na minha vida. Nós somos de fato o que nós somos. E isso tem nos trazido muito cansaço. As pessoas estão muito cansadas. As pessoas estão vivendo uma vida muito artificial, cheio de tantas máscaras, carregando tantas máscaras para ir para cá. Uma vida muito pesada, e uma vida que não consegue ter vitória nenhuma. Lembra de Davi, quando ele foi lutar com Golias? E ele tentou colocar todas aquelas armaduras, todas aquelas coisas do rei, todas aquelas máscaras, aquelas armas do rei, aquelas roupas que o rei usava, aquelas armaduras que o rei utilizava. Com isso, ele não ia conseguir vencer jamais o Golias. Ele só conseguiu vencer o Golias quando ele foi quem ele era, quando ele se tornou quem ele era, quando ele se colocou diante de Deus para ser instrumento de Deus de forma original. E Deus, ele quer tirar
toda essa máscara, toda essa ilusão. Deus quer tirar toda essa coisa decorativa da nossa vida. Deus quer tirar toda essa coisa artificial que nós nos tornamos e que nos impede de sermos felizes, de sermos plenos. E se nós decidimos viver essa vida de máscaras, Deus falou, estes já receberam a sua recompensa. Existe uma recompensa muito ruim de nós vivermos uma vida artificial. Existe uma recompensa muito ruim de nós vivermos uma vida decorativa. E Deus, ele nos chama para originalidade. Deus, ele nos chama para simplicidade. Deus, ele nos chama para que nós sejamos de fato quem nós somos. Deus, ele nos chama para que nós deixemos de ser religiosos. Sabe esse pessoal religioso, que tem o jeito do religioso, que veste a roupa do religioso, que usa a Bíblia como o religioso usa, que decora versículos bíblicos como o religioso decora, que vai para a igreja como o religioso vai, que vive uma vida cheio de um padrão religioso. Deus quer que nós pegamos todas essas coisas e joguemos no lixo e que nós sejamos diante dele o mais puro, o mais simples, o mais honesto e o mais íntegros que nós podemos ser e chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu vou confessar para o Senhor que de fato eu não tenho nada de bom para trazer e colocar aos teus pés, senão os meus pecados, senão os meus erros, senão as tristezas, as amarguras, as angústias da minha alma. Deus, é isso que eu tenho para trazer, eu estou até com vergonha, mas é isso que eu tenho para trazer para o Senhor. E Deus, o olho de Deus vai se encher de lágrimas olhando para você e vai dizer, filho, eu tenho esperado há tanto tempo por estas coisas, porque eu quero que você traga essas coisas e coloque diante de mim, porque eu quero purificar e restaurar a tua vida, mas para que eu purifique e restaure a tua vida, você precisa ser original diante de mim. Deus diz para você, filho, eu não preciso de encantamentos, eu não preciso de elogios, eu não preciso de pessoas que fiquem me bajulando o tempo todo. Deus não precisa de bajuladores, Deus não precisa desses sacrifícios que nós fazemos o tempo todo para tentar agradar a Deus, para tentar modificar Deus, para tentar fazer Deus fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. O que Deus quer é que eu e você sejamos nós mesmos diante dEle, nos aproximemos diante dEle e deixemos a graça dEle nos lavar, a graça dEle nos limpar, a graça dEle nos purificar. O que Deus deseja é que você chegue diante dEle e diz, Deus, miserável homem que sou, eu preciso da tua graça, Senhor. O que há em mim, Deus, de bom que possa te agradar? O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da minha fragilidade, o Senhor conhece as minhas dificuldades, Pai. Vem com teu Espírito Santo e me toma, e me transforma, e me cura. Deus espera que nós façamos isso. É como a oração de Davi no Salmo 51. Alguém que chega diante de Deus e diz, Deus, eu pequei, eu errei, eu falhei, Deus, eu falhei. Eu não sou, Deus, eu nunca fui quem eu estava fazendo o que eu era. Eu nunca fui, Deus, eu preciso da tua graça. Deus, ele se move em teu favor nesta manhã. Deus está de braços abertos. Eu vejo nesta manhã Deus de braços abertos, olhando para você nesse dia e dizendo, vem, meu filho, porque eu estou esperando você no quarto para a gente conversar. Eu estou esperando você no quarto, no nosso lugar de intimidade, para você abrir teu coração, como aquele pai apaixonado pelo filho, que espera o filho dentro do quarto, que chama o filho para dentro do quarto, não para castigá-lo, mas para falar com ele de modo sério, orientá-lo e ajudá-lo a mudar a sua vida e colocar a sua vida no prumo. Deus ama a sua vida, meu querido. Deus ama teu coração e Deus quer lidar com você, Deus quer tratar com você. Deus quer conversar com você nesse dia. E diz a palavra do Senhor que o Senhor te ouvirá e te recompensará. Qual é a maior recompensa do Senhor para a tua vida? Nós achamos muitas vezes que a recompensa de Deus é o milagre ou as bênçãos que nós queremos. Sabe qual que é a maior recompensa de Deus para a minha vida e para a tua vida, na nossa vida de oração? É Deus nos tornar quem nós somos, quem nós nascemos para ser. É Deus tirar de nós toda essa fantasia que nós vestimos. É Deus arrancar de nós todas essas máscaras que nós vamos colocando ao longo da nossa vida. Todo esse peso que nós vamos colocando dentro de nós para agradar o fulano, para agradar o ciclano, para agradar o beltrano. Você não vive assim, cheio de máscaras para agradar o mundo, mas nunca parou para olhar para o teu coração e para agradar o teu coração. Quantos de nós estão doentes porque viveu uma vida inteira querendo provar algo para alguém, querendo mostrar algo para alguém? Viveu uma vida inteira debaixo do peso de uma palavra que foi colocada sobre você, de uma palavra maldita, de cobrança que foi colocada sobre você, de um peso que foi colocado sobre a tua vida, de uma palavra de discriminação que foi lançada sobre você.
de um entendimento que você teve através de uma violência que você sofreu, e a partir daquele dia você se considerou de uma forma triste, de uma forma absurda, de uma forma deplorável, de uma forma negativa, e você vem vivendo essa vida com esse peso, mas quando você ora, quando você se aproxima do Senhor, o Senhor vai te limpando, o Senhor vai tirando toda a sujeira, o Senhor vai tirando toda a imundícia da tua alma, o Senhor vai te purificando, vai te restaurando, e é isso que Deus quer fazer no teu coração e na tua vida nesse dia. Permita, meu irmão e minha irmã, que Deus lave a tua alma, que Deus restaure a tua vida, que Deus cure teu coração, permita que Deus transforme todo o teu ser, permita que Deus crie uma revolução na tua alma. Permita que Deus arranque o impostor que está dentro de você, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Permita que Deus tire o impostor de dentro de você e coloque dentro de você o pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus que veio para te dar vida e vida em abundância. A oração, meu irmão, tem muito mais a ver com você do que com qualquer outra coisa. Quando você ora, você não ora para mudar Deus. Deus já é. Deus já é. Ele já é. Quando a gente não ora para mudar Deus. Quando a gente não ora para convencer Deus. Convencer, você tem que convencer os homens. A gente não ora para convencer Deus. A gente ora para que Deus nos convença. A gente ora para que o Espírito Santo nos converta. A gente ora para que a palavra de Deus nos transforme. Para que Deus nos capacite a entendermos a palavra que Ele tem para nós. É para isso que a gente ora, meu querido. Quando a gente ora, Deus está lidando com a gente. Às vezes a gente acha que quando a gente ora, a gente está lidando com Deus. Quando a gente ora, o Pai está lidando com o Filho. E você pode dizer hoje, papai, ô papai, muda meu coração, papai. Muda minha alma, papai. Transforma minha vida, papai. Dá direção para minha vida, papai. Quando você ora, você pode chegar diante de Deus e chamá-lo de pai, muito mais do que chamá-lo de pai. Você pode chamá-lo de papai. Você pode chamá-lo de meu pai. Independente do que você tenha feito, independente da história que você traz sua até aqui, Ele quer fazer parte da tua história. Ele quer transformar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor que te ama. Deixa Ele fazer isso hoje. Deixa Ele fazer isso hoje. Gaste tempo em oração. Você é importante. A oração, meu irmão, é um valor que você está dando para você. Quando você para de correr por causa do mundo e você diz, eu preciso correr por causa de mim, porque eu preciso me encontrar. E eu me encontro na oração. E a corrida que eu vou fazer é a corrida de oração. Para ter intimidade com meu Pai. Para buscar a face do meu Pai. Deus te ama profundamente. Deus te ama profundamente. O diabo, ele não tem medo dos nossos gritos, dos nossos berros. O diabo não tem medo do nosso teatro, dos nossos ritos. O diabo não tem medo da nossa capacidade ou da excelência com que nós fazemos as coisas na igreja. O diabo não tem medo da nossa capacidade intelectual ou a maneira que nós lidamos com todas as coisas, a nossa capacidade de liderar. O diabo não tem medo da nossa criatividade. Mas o diabo tem medo da nossa oração. O diabo tem medo quando os filhos de Deus oram. Porque quando os filhos de Deus oram, eles estão em contato direto com aquele que o criou e o fez imagem e semelhança. E o diabo sabe que quando você ora, Deus está te limpando. Deus está te lavando.
Deus está tirando os excessos. Deus está te purificando. Deus está restaurando o teu coração. E muito mais do que Deus entrar na tua história, quando você está orando, você está entrando na história de Deus. Como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Tem algum pecado que você tem que perdoar? Alguma coisa que alguém te fez? Perdoe. Isso tem trazido peso ao teu coração? Perdoe. Alguém pecou contra você? Alguém fez alguma coisa contra a tua vida? Perdoe. Deixe de carregar esse peso que está te enfermando, que está te separando do Senhor. A oração nos convida a perdoar. E a oração nos convida também a pedir perdão. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu amo porque eu fui amado. Eu cuido porque eu fui cuidado. Eu ajudo porque eu fui ajudado. Eu estendo a mão porque o Senhor estendeu a mão para mim. Quando a gente reconhece o que Deus fez por nós, irmão, fazer a coisa pelo nosso próximo se torna algo tão natural. Tão natural. Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe a tua vida e a tua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Você tem valor. Você é uma pessoa que vale a pena. Vale a pena. Você é uma pessoa que valeu o sacrifício de Cristo na cruz. Deus vai te dar um ótimo dia. Deus vai te dar uma ótima semana. Deus está cuidando de você. Deus está querendo lidar com você com aquilo que é mais importante. Todas as outras coisas são consequências. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isto é oração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isto é oração. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso diz aqui no capítulo 6 de Mateus, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus derrame graça sobre o teu dia. Estenda as mãos dele sobre você. Cuide do teu coração e da tua alma. Hoje, Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Agora, neste momento que você está ouvindo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está com sede de te ouvir. Ele está com fome de estar com você. O coração de Deus está anelando pela tua presença. Assim como algumas vovós aqui estão com saudades dos netos. Alguns netos com saudade da vovó, não conseguem ver agora nesse tempo, tem que ficar um tempinho longe. Assim como pais e filhos estão distantes, e agora você que está distante do teu filho, da tua filha, está querendo estar com ele, está querendo estar com ela. Eu fico imaginando como que está o coração da Ione, por exemplo, do Irã, que tem uma filha que está lá nos Estados Unidos. Tem outras pessoas aqui que têm esse exemplo. Eu fico imaginando como que está o coração deles agora. Queria que a filha estivesse perto, para proteger, para cuidar, para estender a mão, para ajudar. Como aquela galinha que coloca os pintinhos todos debaixo das suas asas, para proteger. Queria estar fazendo isso. Imagina Deus também querendo fazer isso com você, que está vivendo num mundo tão hostil, tão diferente, tão complicado, uma vida tão complicada. E Deus querendo trazer você para debaixo das asas dele. Corra, porque o Pai está perto de você e ele está te chamando. Lá no Salmo 91 começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus está convidando você para o lugar de descanso. Vai para o teu quarto, tua intimidade. Fecha a tua porta e conversa com teu pai. Ele te ouvirá e te abençoará. Um ótimo dia para você, para a tua família e para a tua casa, em nome de Jesus. Não faça a oração apenas uma parte da tua vida. Faça da tua vida a tua oração. E faça da oração a tua vida. Faça da tua vida a oração. E faça da oração a tua vida. O diabo,
Ele não tem medo de muitas coisas que nós fazemos, mas ele tem medo da tua oração e da tua proximidade de Deus. Ele treme quando alguém se põe de joelhos para buscar o Senhor e para clamar a Deus, porque ele sabe que a vitória vem da oração. Se você puder, eu quero indicar para você hoje, se você tiver acesso, eu quero indicar para você hoje assistir o filme Quarto de Oração, tá bom? Eu quero indicar para você assistir esse filme hoje com a tua família. Pode ser que você já assistiu, não tem problema. Marque hoje um cinema com a tua família, você que está recolhido, para assistir esse filme se você puder. Se não esse, um outro filme cristão que você puder, mas se você puder, assiste esse filme. Esse filme fala sobre oração, sobre a nossa batalha e como que nós vencemos na nossa intimidade com Deus. Um ótimo dia para você. Nós vamos orar agora, colocando diante do Senhor o nosso coração, e eu fico muito feliz por você estar conosco nesta manhã, tá bom? Feche seus olhos, coloque a tua vida e o teu coração no altar do nosso Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui, todas as pessoas que entraram, algumas talvez tiveram que sair para ir trabalhar, não conseguiram ver tudo, mas Deus, a tua palavra, ainda que seja uma frase, uma palavra, ela é transformadora, Pai. E eu sei que o Senhor deixou a semente no nosso coração, na nossa vida. Eu clamo a Ti, Deus, nesta manhã, pela vida de todos nós, Pai. Eu peço que o Teu Espírito se mova neste lugar, Pai, nesta casa. Que o Senhor, Pai, esteja agora tocando o coração de todos. Talvez alguns dentro de casa ainda dormindo, mas eu peço, Deus, em nome de Jesus, cobre, Senhor Deus, a todos. Ministra o coração de todos, Pai. Enche, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo e com Teu poder a vida de todas as pessoas, Pai. Guarda, Deus, com o Teu Espírito Santo e com o Teu poder, Pai. Revela, Senhor Deus, a Tua graça sobre todos, Pai. Inunda, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, de todo esse povo, Senhor. Eu clamo a Ti e coloco, Senhor Deus, diante do Teu coração, diante do Teu altar. Nós precisamos muito, Senhor Deus, ter uma vida de oração. Ajuda, Pai, este Teu filho, esta Tua filha que está aí do outro lado, a ter, Senhor Deus, uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, a se aproximar, Deus, do Teu altar e a buscar, Deus, a Tua presença, Pai. Cuida, Senhor Deus, e orienta cada um neste momento, Pai. Cuida, Senhor Deus, da nossa vida e dirige os nossos passos, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o Teu perdão venha, Pai, sobre todos nós, Pai. Perdoa, Senhor Deus, todos os pecados. Limpa, Senhor Deus, todas as feridas, Pai. Cura, Senhor Deus, todas as enfermidades, Pai. Revela o Teu poder e o Teu Espírito Santo, Pai. Enquanto nós oramos, Pai, vai nos curando, Pai. O Senhor fala conosco de muitas maneiras, de muitos modos. O Senhor fala conosco, Pai, com a Tua voz. O Senhor fala conosco, Pai, através das pessoas. O Senhor fala conosco, Pai, através, Pai, de gestos, de movimentos. O Senhor fala conosco, Pai, nós falamos, pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor desta manhã. Fala conosco durante todo esse dia, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua poderosa voz, a Tua doce voz, a Tua transformadora voz, a Tua poderosa voz, Pai, a Tua libertadora voz. Nós precisamos e colocamos o nosso altar e o nosso coração na Tua presença. Vem com Teu poder, Pai, com Tua graça. Toca, Deus, todo mundo que está aqui. Ministra com a Tua graça e com o Teu poder. Revela, Senhor Deus, a Tua vontade. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Somos muito gratos por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Abençoe esta casa. Transforme, Deus, esta casa agora, aonde está, Senhor Deus, conectada, Senhor Deus, com a Tua palavra nessa manhã. Esta vida, Senhor Deus, aonde está, nesse ambiente de trabalho, na rua, Deus, no carro, aonde está agora, Pai. Transforma com o Teu poder a vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor. E que Deus, hoje, em nome de Jesus, seja tempo de cura, seja tempo de libertação, seja tempo de renovo, seja tempo de transformação. Nós colocamos a nossa vida e tudo diante do Teu altar. Te agradecemos, buscamos a Tua presença e confiamos no Teu poder e na Tua graça que está sobre nós. Abençoe, Deus, e derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo e o Teu amor sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida e o teu coração. Nós vamos receber a bênção do Senhor. Eu já vou impetrar a bênção sobre você. Eu peço, gente, que você compartilhe essa palavra, tá? Eu vou pedir para você, por favor, porque alguém precisa ouvir. Escuta o que Deus está falando para você. Clica agora no botão aí, compartilhar.
Coloca na tua página. Você vai ver que alguém durante o dia vai falar para você, olha, muito obrigado pela palavra que você colocou aí, porque abençoa a minha vida. E não é apenas uma pessoa, não. Vamos encher o mundo com a palavra de Deus, vamos inundar esse país com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma, porque a oração move todas as coisas, e Deus está agindo poderosamente, Deus está agindo tremendamente. Então, eu peço para você, clica aí em compartilhar e creia no cuidado, no amor e na graça do Senhor que estão sendo aí derramado sobre a vida de muitas pessoas, sobre a vida de bastante gente, tá? Creia e confia que Deus está fazendo uma obra tremenda e maravilhosa. Deus abençoe a todos vocês que entraram, que estão aqui conosco, que estão recebendo a palavra. Deus dê um dia vitorioso, Deus cuide de vocês durante todo o dia, cuide da sua família, em nome de Jesus, tá bom? Deixa Deus falar com você hoje durante todo o dia, tá bom? Hoje à noite esteja conosco, convide o máximo de pessoas que você puder. Hoje às 19 horas, uma palavra poderosa, tremenda para o meu coração e para a tua vida. Uma palavra para a gente viver em tempos de guerra, em tempos de batalha, em tempos de luta, em tempos em que Deus tem cuidado do nosso coração. O gigante se levantou, mas ele vai cair. Hoje à noite, Deus tem uma palavra poderosa para abençoar a minha vida e a sua vida. 7 horas da noite, convida o máximo de pessoas que você puder. Agradecemos a todos e a nossa comunidade, a Igreja Vida Nova, abençoa a tua vida e a tua família e convidamos você para estar conosco sempre, porque você é muito importante para nós, tá bom? A Igreja Presbiteriana da Comunidade Vida Nova abençoa a tua vida. Nós abençoamos a tua vida e compartilhamos o amor de Deus nesse dia, em nome do Senhor. Vamos receber a bênção do Senhor. Se você puder, estenda as tuas mãos aí para receber a graça do Senhor sobre a tua vida agora, tá bom? Creia, Deus está cuidando de você. Você é muito importante. Você vale a pena. Tá bom? Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você que está aqui conosco, com toda a tua família, tua casa, com toda a tua família, aqueles que estão distantes, seja com o povo de Deus na terra, com toda a terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor esteja sobre todos que estão trabalhando, que têm que trabalhar nesse dia, seja num banco, seja num hospital, seja no mercado, seja numa indústria, no comércio, seja nos hospitais, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre todos, libertando. Que a mão de Deus esteja sobre os nossos governantes, abençoando, dirigindo e guiando a vida de todos com a palavra dele. Que, em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando todos que estão na rua também, trabalhando nesse dia. Que Deus cuide do coração de todos e que Deus proteja. Que Deus abençoe todos que estão trabalhando aí na descoberta, na cura, no remédio, na vacina, para que nós sejamos libertos disso de uma vez por todas. Deus abençoe todos os países, Deus abençoe o país onde você está, Deus abençoe o estado onde você está, Deus abençoe a cidade onde você está e Deus abençoe a casa, o lugar onde você está. E Deus abençoe o lugar onde todos os teus estão. Sejam os teus avós, os teus pais, os teus filhos, os teus netos, aonde eles estiverem, a bênção do Senhor está sobre todos. Um ótimo dia e que Deus te proteja e te guarde, em nome de Jesus. Até às 19 horas, em nome de Jesus. Um abraço.